Olá, esse é o nono e último vídeo dessa primeira série de vídeos organizada pelo setor de psicologia do Ensino Fundamental 2 e Médio do Colégio Santa Cruz, e nós falaremos um pouquinho sobre modelos. Existem três formas da gente aprender algo, qualquer coisa que seja, tá? Ou a gente aprende algo por meio de uma regra ou de uma instrução, ou por meio de uma vivência que a gente tem, ou então por meio de um modelo. Para entendermos melhor, eu vou utilizar um exemplo. Vamos pegar um comportamento complexo até, que é o comportamento da solidariedade, mais especificamente de doar algo que a gente tem para outra pessoa. A gente pode aprender o comportamento de doar por meio de uma regra ou de uma instrução. Então, falamos para os nossos filhos: olha, é importante quando a gente não está mais utilizando alguma coisa ou quando a gente tem algo em excesso, a gente doar, porque existem muitas famílias que passam necessidade, que não tem isso que vocês têm, por isso é importante a gente ter essa atitude. Eles podem, da mesma forma, aprender a doar coisas vivenciando uma situação. Vocês podem levá-los até um orfanato, até uma instituição que atende crianças e adolescentes em situação de risco, e fazê-los vivenciar essa experiência, ver como as outras crianças, os outros adolescentes não têm as mesmas condições que eles têm, eles se sensibilizarem diante de uma outra realidade, ou mesmo alguém da vizinhança, uma família conhecida que esteja passando por um momento difícil, e eles mesmos se sensibilizarem por isso e perceberem a necessidade de fazer uma doação. E após doar, eles terem acesso, né, a essas consequências, a felicidade, a alegria, aquilo que esse ato deles fizeram na vida das outras pessoas. Ou ainda, eles podem aprender isso por meio de um modelo. Eles percebem que vocês sempre fazem isso, todo ano recolhem as roupas, os calçados, objetos da casa que vocês não utilizam mais para fazer doações, e eles reproduzem esse comportamento que vocês fazem. Então, aprender por meio de modelos é muito importante e é uma aprendizagem muito poderosa também. As crianças, principalmente, aprendem muito por meio dos modelos que os adultos que elas convivem passam para elas. Por conta disso, é importante a gente tomar cuidado com alguns outros modelos que as crianças e os adolescentes podem ter, que podem passar despercebidos. É preciso tomar cuidado com filmes, jogos, os canais do YouTube que eles assistem, né? Verificar que tipos de modelos esses jogos, esses filmes e esses YouTubers estão passando para eles. É importante nesses casos que o adulto participe da atividade junto com a criança ou com o adolescente, para ir refletindo junto com ela sobre esses modelos de comportamento que o jogo ou o filme ou o youtuber está passando. Ir ajudando a questionar: será que esse é um bom modelo? Será que a gente pode reproduzir isso que está sendo passado nesse jogo ou que está sendo vivenciado neste filme, ou isso que esse youtuber está falando? Quais seriam as consequências de agir desta forma que a gente está vendo aqui? Na infância, os pais são os principais modelos a serem seguidos pelas crianças. Na adolescência, eles começam a ter contato com outros círculos sociais, vão com mais frequência nas casas dos amigos, conhecem os pais, as famílias de outros colegas, têm um número maior de professores, participam de algum projeto na igreja, por exemplo, ou no bairro, ou fazem aulas extracurriculares. Eles têm um número muito maior de círculos sociais para servir de modelo. Então, na adolescência, os pais continuam sendo um modelo muito importante, mas o adolescente, até nessa sua busca pela identidade, começa a reparar em outros tipos de modelo também, e vai ser resultado desses outros modelos que ele vai encontrando ao longo do caminho dele. Ainda assim, eles reproduzem muito atitudes nossas, aprendidas desde lá da infância, porque gostam, porque confiam na gente. E por conta disso, embora a gente queira que eles sejam melhores do que a gente é,
e a gente até saiba o que eles precisam fazer para serem melhores do que a gente é complicado cobrar deles algumas atitudes que a gente não tem. Por exemplo, cobrar que eles se alimentem bem, se a gente não come bem. Cobrar que eles nunca mintam para nós. Se eles veem a gente mentindo, de repente não para eles, mas para outras pessoas no dia a dia. Cobrar deles que eles cumpram regras, se eles sabem que a gente não dá conta de controlar a velocidade do carro quando a gente está dirigindo, ou a gente ultrapassa muitos sinais vermelhos. Cobrar que eles não sejam impulsivos e ajam sem pensar. Se eles veem a gente agindo assim, arremessando coisas pela casa ou xingando no trânsito, eles observam a maneira como a gente resolve os conflitos e eles tendem a reproduzir essa maneira. Aquela frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona nessas horas. Eles vão agir de acordo com o que eles observam que a gente faz. Por outro lado, se agimos com senso de justiça, respeitando o outro, sendo solidários, resolvendo de uma forma assertiva nossos conflitos, eles também tendem a reproduzir essas formas. Valores como honestidade, senso de justiça, o respeito, a solidariedade, a amizade, o respeito às regras, são internalizados pelas crianças e pelos adolescentes, principalmente pelos modelos que a gente transmite para eles. Ai, mas para que esse vídeo? Para dizer que a culpa de tudo que as crianças e os adolescentes fazem é dos pais, pelos modelos que os pais passam para eles? Claro que não. Em primeiro lugar, como a gente já conversou aqui, existem 3 formas da gente aprender alguma coisa. A aprendizagem por modelo é apenas uma delas. Tá? Além disso, na adolescência, como a gente já comentou, os adolescentes tendem a ter um acesso a outros tipos de modelos, o círculo social deles aumentam e eles buscam outras formas de interação. Em segundo lugar, é importante a gente parar e analisar quais modelos nós estamos sendo para eles, para entender o próprio comportamento deles. Quanto daquele comportamento do meu filho diz algo sobre como eu ajo, como eu mesmo ajo, sendo para os comportamentos inadequados ou para os comportamentos adequados também. Quanto daquilo vem de mim, do modelo que eu transmito para eles. Isso é autoconhecimento e isso nos ajuda também a sermos sensíveis em relação aos comportamentos deles. A gente entende da onde isso está vindo. Nós mesmos reproduzimos muitos dos valores que a gente recebeu na nossa própria educação. Algumas coisas nós fizemos questão de ser diferentes e nós conseguimos porque a gente não acredita naquilo, tá? Outras coisas a gente fez questão de ser igual, de fazer igual com os nossos filhos, porque a gente sabe o bem que isso nos fez, com aquela forma como os nossos pais agiram. Foi importante na nossa educação. Outros modelos ainda nós não demos conta de fazer diferente, embora a gente não concorde com eles, embora a gente tenha vontade de agir diferente dos nossos pais ou dos adultos que foram importantes na nossa formação. Independente de cada caso, do quanto a gente é parecido ou menos parecido com os nossos próprios pais, sempre há um sentimento, uma atitude, uma expressão que veio deles, que a gente tirou de modelos deles. Assim, nós somos uma mistura dos modelos que nós recebemos e os nossos filhos também serão. Ser pai, ser mãe é uma grande responsabilidade. Queremos que eles sejam melhores do que somos, queremos que eles sejam saudáveis, assertivos, comunicativos, inteligentes. Embora a gente queira isso e muitas vezes a gente até saiba o que eles precisam fazer para alcançar isso, o modelo que a gente transmite nos trai. A gente tenta ser melhor a cada dia por nós mesmos e por eles, mas a verdade é que não damos conta de ser tudo isso ao mesmo tempo. E eles também não darão. Ainda bem, é isso que nos torna humanos. É isso que nos move. É preciso aceitar nossa imperfeição, respirar fundo, convidá-los para um passeio no parque, para uma pescaria em família, para uma sessão cinema,
para um acampamento no quintal, sem hora para acabar, olho no olho, pele na pele, só se importando em estar presente, em amá-los. Com certeza sim, nós estaremos transmitindo para eles um modelo poderosíssimo, o modelo do amor. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos vemos em uma próxima. Um grande beijo a todos.